Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 13, objeto de conhecimento, tradições religiosas, mídias e tecnologias. Detalhamento, avanços e desafios, aspectos positivos e negativos do avanço tecnológico sobre as diferentes tradições religiosas. Então agora, querido aluno, você se organiza aí o seu material e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Hoje nós vamos ver as relações entre religião e a comunicação, entre o fenômeno religioso e o fenômeno da comunicação humana. Como essas duas realidades estão muito interligadas, como elas têm tudo a ver. E como a religião ela depende essencialmente da comunicação para desempenhar a sua função, a sua missão, que é a de conectar o ser humano às realidades humanas e materiais ao Deus que a pessoa acredita, à realidade transcendente, ao mundo espiritual. Então, vamos ver essa relação, vamos aprofundar essa relação, entendê-la e compreendê-la até mesmo para que aqueles que praticam uma religião possam praticá-la de forma mais eficaz, mais eficiente, com maior proveito e produtividade. Vamos lá. Nessa primeira cartela, nós vamos iniciar estabelecendo essa relação entre comunicação e religião. Comunicação e religião são realidades profundamente relacionadas, pois as duas surgem de necessidades humanas. Olha aí que interessante, né? O ser humano ele tem a necessidade de se comunicar e também tem a necessidade de praticar a sua fé, praticar a sua religião. Então, são duas necessidades de se comunicar com as outras pessoas e de se comunicar com aquele ser supremo, com aquele Deus que ele acredita. A religião é um fenômeno essencialmente simbólico. Por sua vez, os símbolos, entenda-se aqui os símbolos religiosos, são realidades intrinsecamente comunicativas. O que quer dizer intrinsecamente? Essencialmente, naturalmente comunicativo. O símbolo ele é comunicação, principalmente o símbolo dentro da dimensão religiosa. O símbolo religioso ele nos comunica uma parte da doutrina religiosa, uma parte dos saberes religiosos, uma parte da história religiosa, né? Uma parte da dimensão religiosa. Então, o símbolo ele é comunicação. E como a religião ela é composta de inúmeros símbolos, cada religião tem uma infinidade de símbolos, então, a partir dessa dimensão simbólica da religião e comunicação se conectam e podem assim desempenhar as suas funções. Comunicar verdades, ensinamentos, doutrinas, esperança, consolo para as pessoas. Vamos lá, vamos continuar ainda desvendando essa conexão. A religião comunica sua fé, sua doutrina, seus dogmas e suas mensagens. Vejamos por meio de que elementos a religião se comunica com as pessoas. Olha só, agora vamos listar uma lista não muito longa de elementos que a religião usa para comunicar as suas verdades, os seus dogmas, a sua doutrina, para as pessoas que praticam aquela religião. Em primeiro lugar, o culto, as liturgias, né, as cerimônias, as celebrações religiosas. Ali se comunicam muitas coisas num culto religioso, né, numa cerimônia religiosa. Muitas verdades, muitos ensinamentos são transmitidos ali, são comunicados ali. Segundo lugar,
o líder religioso e os pregadores. Né? O líder religioso ele pode ou não ser um pregador, e o pregador, o que fala, o que ensina a doutrina religiosa, pode ou não ser um líder religioso. Então, essas pessoas que têm essas missões específicas, ao desempenhar as suas missões, elas já comunicam elementos religiosos. O fato de haver um líder religioso, então sabe que aquela religião ela tem uma hierarquia, ela tem uma governança. E os pregadores, os ensinadores, as pessoas que ensinam a fé, elas têm a missão de transmitir, de comunicar os detalhes da fé daquela religião, os detalhes da própria religião. Vamos lá, ainda tem mais coisas. Livros e escrituras sagrados. As religiões de tradição escrita, por meio de seus livros, comunicam muita coisa, né? Há grupos religiosos que essencialmente existem ao redor dos livros sagrados, né? Somente o livro sagrado é autoridade de fé, né? Então, qualquer livro por si só já é um símbolo de comunicação, principalmente quando é um livro considerado inspirado por Deus. O poder de comunicação daquele livro se multiplica. O outro elemento é a oralidade, já são as religiões de tradição oral, religiões que não possuem livros sagrados, não possuem nenhuma forma de Bíblia, de escritura sagrada, mas seus ensinamentos são transmitidos verbalmente, oralmente. Os ensinamentos passam de geração para geração, dos mais velhos para os mais jovens. Isso acontece, por exemplo, nas religiões de matriz indígena, nas religiões de matriz africana, no shintoísmo, a religião típica do povo japonês. Esses ensinamentos são transmitidos verbalmente. Então, a oralidade ela também é uma forma de comunicação religiosa. E, por fim, que é um elemento muito novo na dimensão religiosa, são os veículos de comunicação ligados a grupos religiosos. Entendam-se aqui, rádios, televisões, empresas de comunicação, grandes corporações de comunicação e, sobretudo, o fenômeno da internet das últimas décadas. Sites, aplicativos, canais em plataformas de vídeo também são elementos que têm sido cada vez mais explorados pelos grupos religiosos, pelas tradições religiosas para comunicar a sua fé, a sua doutrina, as suas verdades, as suas tradições. Né? Chama a atenção que as religiões elas são milenares, né? A maioria delas tem milênios de existência. E esse fenômeno da internet é muito recente. Porém, algo tão antigo como a tradição religiosa conseguiu se adequar tão bem a essa questão da internet. E hoje a internet está recheada de programações, de sites, de conteúdos religiosos. Olha que interessante. Vamos lá, vamos agora falar essencialmente, vamos falar estritamente da comunicação religiosa. Já vimos que religião e comunicação estão relacionados. Agora vamos ver como se dá a comunicação religiosa. Primeiro, por meio das narrativas. Olha aí, a oralidade, os mitos e por meio dos símbolos. Né? Narrativas e símbolos fazem parte do processo de comunicação religiosa. Olha só, as narrativas são as histórias de origem da religião, a história da fundação da religião, dos seus principais profetas, dos seus principais religiosos, né? E os símbolos, que nós já falamos um pouco no início da aula. Para participar e compreender este processo, é necessário ser iniciado na religião e dela receber alguma instrução. Né? Para que eu possa compreender, participar desse processo de comunicação religiosa, é necessário ser iniciado na religião, ser batizado numa igreja, receber a circuncisão na congregação israelita, ser iniciado de alguma forma. Né? E a partir dessa iniciação, ou um pouco antes dela, receber algum tipo de formação, de instrução, de catequese, né? De ensino, que vai fazer com que eu compreenda esse processo religioso, né?
pelo qual a religião comunica seus elementos mais preciosos para os seus adeptos, para os seus membros. Né? Olha que legal. Vamos avançar na comunicação religiosa. A comunicação religiosa teve seu histórico juntamente com a história das religiões. Como religião e comunicação estão essencialmente conectadas, a partir do início dessa questão das religiões, também vai começando a comunicação religiosa. E a partir de agora nós vamos fazer uma caminhada histórica na história das religiões, tendo um foco na prática da comunicação religiosa, para a gente entender que isso vem desde os primórdios. Se a religião é uma realidade que vem lá desde os primórdios da humanidade, junto com a religião também vem a comunicação religiosa, desde os primórdios até os dias de hoje. Vamos voltar lá para aquela cartela? Aí, olha, que legal. Nos primórdios, a oralidade e as representações visuais. O que havia no início? Né, quando ainda o homem das cavernas, as primeiras comunidades humanas tinham suas práticas religiosas. Era por meio da oralidade e de algumas representações visuais, como, por exemplo, os desenhos que nós encontramos, os desenhos pré-históricos que nós encontramos nas cavernas, né, que falam ali um pouco das práticas religiosas, do que aquelas pessoas cultuavam. Contudo, com a invenção da escrita, os papiros, pergaminhos e livros sagrados, eles vão dar uma nova roupagem a essa comunicação religiosa. Né? Por exemplo, o Egito Antigo começou escrevendo nas paredes, depois se inventaram as formas de papel, né? As primeiras formas de papel, papiros, pergaminhos, até que no século XVI, com a invenção da imprensa, surgem os livros como nós conhecemos hoje, né, onde cabem muito mais palavras, onde se condensam muito mais palavras, se pode organizar melhor as bibliotecas, se podem reproduzir vários exemplares dos livros sagrados e podem ser distribuídos, inclusive, individualmente para as pessoas. Então, com a invenção da escrita no século XVI, a comunicação religiosa, ela realiza um grande avanço, né? Um grande desenvolvimento, ela consegue chegar mais próximo das pessoas. Então, por exemplo, na nossa realidade, que é majoritariamente judaico-cristã, as pessoas passam a ter exemplares da Bíblia em mãos. Então, a comunicação religiosa cristã passa a ser mais eficaz, mais eficiente. Vamos lá, continuando. Na modernidade, rádios e televisões com programação religiosa. Olha só, já no final do século XIX, no século XX, começam a invenção dos rádios, das televisões, e esses aparelhos, esses meios de comunicação, também começam a ter programação religiosa. Né? Então, se o livro gera um grande alcance da comunicação religiosa, os livros impressos, né, por meio desses outros meios de comunicação, rádio e televisão, a comunicação religiosa se torna 1 milhão de vezes mais eficiente. E atualmente, como foi dito um pouco antes, as redes sociais e a comunicação digital. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem um aparelho celular. Nesse aparelho celular, a pessoa pode ter aplicativos religiosos e pode também ter acesso a informações religiosas praticamente em tempo real. Né? Aconteceu alguma coisa lá no templo tal de determinada religião que a pessoa segue, ela conecta e descobre por meio das notícias em tempo real o que aconteceu no templo da sua religião. Olha só, houve uma evolução, se você perceber bem, né? Juntamente com a história das religiões, com a própria história humana e agora, até chegar atualmente, essa comunicação religiosa ela vai se desenvolvendo, vai se aprimorando. Olha só, então hoje as pessoas têm acesso a informações religiosas em tempo real. Né? Hoje, inclusive, pessoas não precisam nem sair de casa, né? Basta ligar a televisão, o computador
ali no canal da sua igreja, da sua religião, para participar do seu culto religioso, da missa, do culto que for da sua religião, da sua comunidade religiosa. Né? Isso auxilia muito o trabalho dos missionários e faz com que pessoas que eventualmente tinham encontros com os ministros, né, com os representantes de sua religião, já podem ter mais contato com essas pessoas e um contato maior com os ensinamentos da sua religião. Vamos avançar aí na nossa aula. Comunicação e linguagem religiosa. Vamos ver alguns exemplos. Dentro dessa história da comunicação religiosa, vamos apresentar aqui como algumas religiões praticaram no passado e continuam praticando essa questão da comunicação religiosa, da linguagem religiosa. A gente traz aqui, por exemplo, no mundo greco-romano, na Grécia e Roma antigas, com suas religiões, né, os deuses olímpicos, os deuses clássicos, vamos ver lá, a comunicação por meio de símbolos servia, por meio de sinos, servia para anunciar a presença das autoridades, abrir os banhos públicos e homenagear as divindades. Olha só, o sino já era amplamente usado nessas culturas, na grega e na romana, com esses intuitos, né? Anunciar a presença das autoridades civis religiosas, abrir os banhos públicos, as piscinas públicas, né? E homenagear as divindades, né? Nas procissões dos deuses dessas civilizações antigas. Vamos ver na Idade Média, sobretudo na Europa Ocidental, no catolicismo, né, no Ocidente Europeu, né, o uso de sinos para anunciar acontecimentos como nascimentos, mortes, além de chamar os fiéis para as celebrações das missas. Esse costume continua até os dias de hoje em alguns lugares do mundo. Olha só, inclusive aqui no Brasil, você vai em algumas cidades menores, cidades do interior, dos nossos estados brasileiros, você ainda escuta o sino da igreja tocar em determinadas horas do dia e antes da missa daquela comunidade. Né? O sino toca chamando quem é católico para ir à missa. Isso acontece geralmente em cidades menores. Nas grandes cidades já vai aos poucos se perdendo esse costume. E lá no Oriente, vamos ver como é? Hinduísmo e budismo, nessas duas religiões do Oriente. O uso de mantras em sânscrito, que é a língua indiana sagrada, o sânscrito é usado por essas duas religiões, como forma de meditação e oração. Geralmente, os mantras trazem mensagens relativas aos ensinamentos dessas religiões. Os mantras são frases curtinhas que os adeptos do hinduísmo e do budismo costumam repetir várias vezes até que se torne uma espécie de melodia. É uma comunicação entre os adeptos daquela religião e dessas pessoas com seus deuses, né, ou com os mestres do budismo. É uma forma muito eficaz, muito interessante. E geralmente em sânscrito, que é um idioma que é considerado sagrado para essas duas religiões. Vamos ver agora como se dá a comunicação religiosa no judaísmo. Durante a cerimônia nas sinagogas, a leitura da Tanakh, que é a escritura sagrada dos judeus, as orações e algumas expressões religiosas são realizadas em hebraico. Olha só, no judaísmo hebraico, né, o idioma que vai conduzir esse processo de comunicação, sobretudo para a leitura dos trechos dos livros sagrados do judaísmo, aí representados pela Tanakh. Muito importante isso, eles mantêm na sua liturgia, no seu culto, a língua ancestral, a língua dos fundadores, dos patriarcas do judaísmo, que é o hebraico, que também para o judaísmo é uma língua sagrada, né? Uma língua que os conecta com o Deus de Israel. Muito bonito isso.
Vamos ver agora numa vertente do budismo, no budismo tibetano, né? Nessa expressão do budismo, costumam-se usar mantras impressos em pequenas bandeiras, semelhantes às bandeiras de São João, que ornamentam os festivais religiosos. Vamos nos deter um pouquinho nessa cartela. No budismo, é muito comum que hajam festivais religiosos ligados à história do Buda, o fundador dessa religião, e da própria religião. Nesses festivais se costuma ornamentar os espaços com essas pequenas bandeiras que vocês estão vendo a imagem aí na cartela. São bandeirolas que trazem ensinamentos do Buda, trazem mantras budistas, orações, né? E elas ornamentam os espaços dos festivais. É uma forma também muito eficaz de comunicação, né? A pessoa pode pegar uma dessas bandeiras e ler, fazer suas orações, né? E elas são semelhantes por serem coloridas e pequenas, elas se assemelham às bandeirinhas que nós usamos nas festas juninas de São João. Só que as bandeirinhas de São João não trazem nada escrito, né? Essas trazem elementos ensinamentos dessa religião. Vamos ver agora nas religiões indígenas, as religiões dos povos indígenas. Nas diferentes religiões dos povos indígenas espalhados pelo mundo, a comunicação se dá por meio de suas línguas próprias, por meio dos adornos artesanais e por meio das pinturas corporais para diversas finalidades. Olha só, os povos indígenas geralmente são povos orais, são povos que não têm livros, que não têm escrita, né? Eu acredito que poucos povos indígenas tenham escrita, mas eles têm outras formas, além da escrita, de comunicação, né? A sua própria língua, o seu próprio idioma, né? Que para nós é um pouco estranho, né? Para nós que não conhecemos, mas são línguas riquíssimas, os adornos que eles trazem consigo e as pinturas corporais. Para ilustrar essa questão das pinturas corporais, vamos assistir esse vídeo que vai aprofundar para a gente um pouco essa questão. Vamos lá. A pintura corporal é uma arte muito comum entre povos originários de diversos cantos do mundo. No Brasil, dos mais de 240 povos indígenas existentes, muitos praticam essa arte que embeleza e carrega significados de acordo com a cultura de cada um desses povos. A pintura corporal é uma prática comum entre as mulheres, ao contrário da arte plumária, que costuma ser realizada pelos homens de cada povo indígena. De origem natural, as tintas geralmente são de frutos como o urucum e o genipapo. Cada povo tem seu estilo e o seu modo de utilizar a pintura. Para alguns povos originários, a arte da pintura corporal faz parte do cotidiano. Para outros, é utilizada apenas em ocasiões especiais. Carregados de simbologia, os traços de tinta natural refletem elementos da cultura de cada povo. Dependendo do grupo, os desenhos podem indicar mudanças na vida de um indígena ou seus afazeres dentro da sociedade. As pinturas podem ser utilizadas também por alguns povos como uma forma de comunicação entre indivíduos, espíritos ou seres mitológicos pertencentes às suas crenças. Olha aí que interessante, né? A gente percebe essa riqueza da comunicação indígena, que é muito ampla, é muito vasta, é muito rica, leva muito tempo para a gente estudar. E assim, olha, dessa forma, podemos perceber o quê? Vamos lá? Como podemos perceber, a comunicação por meio da linguagem religiosa é tão diversificada quanto as próprias religiões. Cada tradição religiosa vai adotar uma forma de comunicação para transmitir seus conhecimentos e suas mensagens para seus adeptos. Olha que legal, cada tradição religiosa vai adotar uma forma de se comunicar, né? A próxima cartela vai mostrar bem isso. Nós temos aí as estátuas da Grécia Antiga, temos aí os mosaicos, sobretudo no cristianismo ortodoxo, né, o ícone da igreja ortodoxa, os louvores,
né, já nos cultos evangélicos, e as mandalas, né, sobretudo no hinduísmo, né, na tradição hindu. Vamos lá. Uma forma, né, de comunicação partilhada pelas religiões é a arte, que nós vimos aí no mosaico, e suas variadas manifestações. A arte ela é usada amplamente por todas as tradições religiosas. Desde as antigas e mais belas poesias gregas, que imortalizaram os mitos mais famosos do mundo, como Ilíada e a Odisseia, até os ícones da Igreja Ortodoxa, ou os louvores evangélicos, ou ainda as mandalas hindus. A arte ela tem sido usada como a expressão da fé e da devoção do ser humano em suas práticas religiosas. Olha aí que interessante. A arte religiosa, né, que a gente se depara aí nos templos religiosos. Né? Vamos lá, vamos avançar ainda nessa questão da arte. A arte religiosa também é tão diversificada quanto as diferentes tradições religiosas. Um estudo completo sobre essa expressão artística seria muito demorado, por isso que nós demos só essa pincelada aqui, mas teria ainda muita coisa. Agora, vamos falar de um assunto muito importante. Os perigos da comunicação religiosa, fake news. Um tema muito comentado ultimamente e é a questão das fake news. Nem mesmo as religiões estão poupadas deste problema. O termo em inglês fake news significa falsa notícia, ou seja, trata-se de uma mentira vinculada por meio das redes sociais. As fake news podem causar problemas grandes para as pessoas, grupos sociais e até mesmo para as religiões. Elas podem destruir carreiras e reputações, podem dividir comunidades e provocar situações irreversíveis. O ideal é que se verifiquem certas notícias antes de repassá-las a seus contatos. A comunicação nas religiões precisa transmitir aquilo que a religião crê e defende como princípio. Se a ideia de religião remete à união, solidariedade, paz, verdade, os meios de comunicação religiosos também devem transmitir esses valores. Olha só, então, muito cuidado para a gente não transmitir fake news no ambiente religioso. Sempre bom a gente verificar a fonte, verificar a origem daquela notícia, se é verdade ou não, perguntar de outras pessoas sérias, pessoas idôneas, para verificar se aquilo é verdade ou não. Então, queridos alunos, muito obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.